feliz, né, irmão, de estar cumprindo mais essa missão com esse convite do nosso missionário Lucimar. Aproveitando, agradeço a Deus por essa misericórdia, missionário Lucimar, com o pastor Felipe e o restante. Hoje a gente vai o irmão pastor Tom Posse, presbítero Jonas, né? Toma posse. Em nome de Jesus. Receba. Glória a Deus é fiel. Sabemos que a qual é conta de roça, irmãos, o povo é diferente. E desde os primeiros horários, né, antes de começar a oração, já podemos ver que a manifestação do Senhor já se encontra neste lugar. Cada oportunidade que tem tido aqui, né, irmãos, temos visto a glória, a manifestação do poder de Deus aqui nesta noite. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Feliz de estar vendo alguns irmãos, né, irmão Marcelo, irmãos que não via ele, está aqui também cantando conosco. Cadê ele? Está lá atrás, lá, no escondido. Pastor Diego, né? Quando era no culto do Village lá. E os demais irmãos, Deus continua sendo adorado. Vamos contar isso também? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vamos estar repetindo por gentileza esse versículo 2 de 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2? 1, 2, 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Vamos relatar nas Sagradas Escrituras, desde 1 Coríntios, que é a qual Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus continue sendo adorado. Deus continue sendo adorado. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Das horas. Vamos relatar, meus irmãos, acerca dessa passagem. Lemos o versículo 2 desse 1 Coríntios, mas podemos analisar o versículo 1 em diante, que é a qual, né, costuma estar entrando na introdução, mas está entrando na ministração diretamente, né, por conta das horas. Vamos relatar que é a qual o apóstolo Paulo, nos seus conselhos aos teus servos, que é a qual ele diz que será que nós estamos aqui para nos louvar, para nos gloriar? Sabemos que é qual tudo é para a glória e honra do santo nome do Senhor. E ali ele prossegue dizer que é qual porventura traz recomendações, né, para vós ou de vós. Temos a diferença de recomendação de vós ou para vós de vós. Na língua portuguesa, a se dizer, melhor tentar falar da melhor maneira mais clara possível, que é qual quando é uma recomendação bem simples, bem fácil de entendermos esta parte, que é qual quando é uma recomendação para alguém, assim dizemos, vou recomendar o trabalho, o serviço que o presbítero Jonas, por exemplo, fez para mim, e vou recomendar ao pastor Diego, ou seja, estou recomendando o trabalho do presbítero Jonas para o pastor Diego. Mas há uma diferença em controvérsia dizer, eu vou apresentar o trabalho do presbítero Jonas, ou seja, para o pastor Diego, e de quem? Do presbítero Jonas, o trabalho dele. Mas nesse entendimento que a qual vem nos fazer entender o Espírito Santo, isso foi apenas um exemplo, não sei se está dando para os irmãos entender, tentando ser o mais claro possível, que a qual vem a se dizer, além da recomendação de algo, de alguém, está trazendo uma recomendação de alguém, não do objeto ou daquilo que a pessoa pode prestar, do que aquilo que a pessoa pode oferecer, mas sim do que a pessoa pode ser em si mesmo, que a qual venha trazer o entendimento. O Espírito Santo, por gentileza, o pastor Diego, por gentileza, faz um favor, apenas um exemplo, rapidamente, que a qual já foi dado exemplo do trabalho de alguém que presta um serviço, mas assim no entendimento da palavra do Senhor, vem se dizer de alguém.
olha a sensação, para tentar ser mais claro, olha a sensação que trazemos para nós, uma sensação não de exaltação, de nariz empinado, mas sim de alegria em nós mesmos, em saber que somos referência para alguém. Por exemplo, quando vamos fazer uma referência para o pastor Diego, trazemos a referência de alguém. Pastor Diego, o senhor já ouviu falar do pastor Felipe, que a qual tinha uma igreja lá no Village, e agora eles mudaram, ele e a família dele, para Monte Líbano. Ou seja, o pastor Diego vai falar: eu conheço essa família, é uma família abençoada. O Wesley, eu comentando dessa família. O pastor Felipe, a sua família, só um povo abençoado, uma família unida. Ou seja, estou trazendo uma recomendação de alguém para o pastor Diego. Agora diferente, trazendo uma recomendação do pastor Diego para frente às igrejas que a qual o Wesley Hugo visita. As pessoas perguntam: Wesley Hugo, você sabe de algum irmão que prega a palavra? Aí o Wesley Hugo vai lembrar do pastor Diego, a referência do pastor Diego. Ou seja, trago uma recomendação do pastor Diego para alguém, que a qual eu digo: sim, eu conheço um pregador, ele é um pastor de igreja, ele se chama o pastor Diego, pode convidar ele, eu tenho o contato dele, pega o contato dele, porque ele é bênção pura. Ou seja, dá para sentir esta sensação que a qual as pessoas são referência para alguém. Muito obrigado, pastor. Agora vamos para a palavra do Senhor. Não que estamos fora, porque é um exemplo bíblico no primeiro versículo desse 2 Coríntios capítulo 3. No versículo 1, a recomendação para alguém ou de alguém, que a qual venha nos trazer a recordância ao Espírito Santo do profeta Daniel. Que a qual o profeta Daniel, a palavra para te dizer que o rei Nabucodonosor, desde o capítulo 2 em diante, que a qual ali o rei Nabucodonosor tem um sonho. Tentar falar o mais breve possível, tentar correr um pouco, que a qual vai te dizer a palavra do Senhor, que a qual ali o rei Nabucodonosor tem um sonho e traz todos os astrólogos, traz todos os magos, todos os adivinhos, e diz: aquele que adivinhar, aquele que interpretar o meu sonho, este terá talentos e será o terceiro no meu reinado. Aleluia. E ali os astrólogos, os magos, os adivinhos vêm e não conseguem trazer, tentar pular algumas partes, não muito detalhe, que é quando ninguém daqueles consegue interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Ele diz: vocês estão me enrolando. Então, se vocês estão me enrolando, todas as suas famílias, vocês com as suas famílias vão morrer, porque eu já estou irado, eu vou matar todos os profetas. A palavra vai te dizer que nenhum deles consegue trazer: rei, não vamos te enrolar mais. Não estamos conseguindo trazer a interpretação desse tal sonho. Aí chega aos ouvidos do profeta Daniel. E o profeta Daniel chega até o Aroque, o prefeito do rei Nabucodonosor, e diz: estamos sabendo que o rei Nabucodonosor colocou um decreto para matar todos os profetas, porque ninguém conseguiu interpretar o seu sonho. Mas diga para ele que alguém venha me levar à presença dele. E assim vai, atende ao pedido do profeta Daniel. E o profeta Daniel começa a dizer aí a visão do rei Nabucodonosor, que a qual havia uma grande estátua, o braço de ferro, vice-versa, etc, etc, etc. E ali ele consegue interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tem um outro sonho, com uma grande árvore, e assim, ali a grande árvore bonita, com suas folhas enverdeadas, e assim muitos pássaros, aves dos céus, venham se pendurar no galho, se apoiar nos galhos, nos troncos daquela grande árvore, que a qual a sua altura expandia até os céus, e a sua largura expandia até aos confins da terra. E assim vem profeta Daniel e interpreta aquela visão do rei Nabucodonosor. Não vamos dizer interpretação, já conhecemos bem a palavra do Senhor, e cortar algumas partes sem muito detalhe. E assim a palavra pode dizer que o filho do rei Nabucodonosor, Beltesazar, que a qual vem se dizer, ele tem uma visão também em que a qual há uma escrita Mene, Tekel, Ufarsim, e ali ele fica meio conturbado, conforme o seu pai, Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, e ali fica conturbado com aquela visão, sem entender, querendo interpretações, e de igual forma chama os astrólogos, os magos, adivinhos, e ninguém consegue interpretar a visão
que houve naquela parede, aquela escrita do rei Belsazar. E assim veio uma rainha a dizer: ó rei, eu conheço um homem a qual ele interpretou o sonho do teu pai por diversas vezes, e ele também ele tem a capacidade de interpretar o teu sonho também dentro do começo da pregação, conforme foi a ilustração com o pastor Diego, que a qual veio se dizer sobre a referência. O profeta Daniel trouxe uma referência. Chama o profeta Daniel, porque ele pode interpretar este teu sonho. E além do mais, ele tem o Espírito dos deuses vivos. E além do mais, ele tem um Espírito excelente. Aleluia. Irmão, Glória a Deus. quem tem a presença é diferente. Quem tem a virtude é diferente. Quem tem o poder de Deus na vida é diferente. Em conclusão, você dizer, quem tem a presença do Espírito Santo de Deus é diferente. É destaque no bairro que mora, é destaque na cidade que mora, é destaque no país que mora. E aonde passa, as pessoas olham e vejam e dizem: ali eu vejo o brilho do Espírito Santo na vida dele. Eu vejo o brilho do Espírito Santo na vida dela. Quem tem a presença é diferente. Aleluia. Glória a Deus. E a pergunta é: será que você está servindo como referência? Será que eu estou servindo como referência? A se dizer, rapaz, vamos conversar sobre as vidas alheias, sobre as vidas das pessoas. Irmãos, mesmo nós não presentes em todas as conversas, mas sempre o nosso nome está rolando no grupo de conversa. Sabia? Você não está presente, mas sempre tem alguém comentando sobre você. Sempre tem alguém comentando sobre mim. Sempre tem alguém comentando sobre o nosso nome. A se dizer, rapaz, conhece o pastor Diego? Pegando ele como exemplo de novo. Conheço, rapaz, é uma bênção, né? Prega a palavra. Ele é pastor de igreja, ele tem um amor imenso no seu coração. Aí vai referenciar o Wesley Hugo. Você conhece o Wesley Hugo? Sim, conheço, pregador da palavra, um jovem abençoado. Aí no meio da conversa, naquele grupinho, tem alguém que tem mais intimidade com o Wesley Hugo, que é Codizzi. Vocês que se enganam, o Wesley Hugo, ele prega a palavra, mas ele não vive o que prega, tem intimidade com ele. O pastor Diego é uma benção, mas o Wesley Hugo só Jesus para ter misericórdia. Ele compra fiado, não paga. Ele fala mentiras, ele engana o seu próximo, ele faz fofoca do irmão Wesley Hugo e não é crente aqui e nem na China. E a pergunta é: o que será que estão falando de mim? O que será que estão falando de você? E repito, será que estamos servindo como referência para alguém? Aleluia. Glória a Deus. Será que estamos dando bom exemplo? Somos testemunhas de Jesus na face desta terra. Apóstolo Paulo começa a se dizer, nesse versículo 2 de 2 Coríntios capítulo 3, vocês são a nossa carta, lida por todos os homens. Aí vamos trazendo para a área material. Quando se pega um livro, não vou comparar a Bíblia é a boca de Deus. Quando dizem, né, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. A Bíblia fechada é simplesmente um livro. Não concordo com isso. Por quê? Porque quando temos a nossa boca carnal, se estiver falando, é a boca de Deus, é nós falando, não é? Se nós fechar a boca, ficar com a boca fechada, a boca vai deixar de ser boca porque está fechada. Então creio que a Bíblia aberta é a boca de Deus. Ela fechada continua sendo a boca de Deus da mesma forma, mesmo em silêncio. Aleluia. Quando vamos pegar o livro, quando vemos apenas a capa, pelo título, o nome do autor, da edição, e ali dizemos, pelo nome já sei o que se fala. Mas uma coisa, já tem um ditado, né? Uma coisa é julgar o livro pela capa, outra coisa é você abrir o livro e ver o conteúdo sobre aquele livro. Uma coisa é você olhar para uma pessoa e dizer, ele olhou com o cara feio. Outra coisa é você ter intimidade com a pessoa para dizer quem aquela pessoa realmente é de verdade. Uma coisa é você dizer, rapaz, eu já passei lá
pelo Monte Líbano, passei naquelas ruas fora. Outra coisa é dizer, eu conheço o Monte Líbano na palma da minha mão. Já passei de um lado, passei de um outro, não me perco de jeito nenhum. Uma coisa é você ouvir falar sobre tal pessoa ou sobre tal lugar. E outra coisa é você ter intimidade e dizer, eu conheço na palma da minha mão. Eu tenho intimidade com aquela pessoa. Assim é a nossa vida. Nós, apóstolo Paulo disse que nós somos carta lida por todos os homens, irmãos. Costumo dizer isto, que é qual vamos na padaria, sempre digo isto. E assim sempre tem o nosso vizinho de butuca vigiando nós. Eu, Wesley, vou na padaria, não estou vendo meu vizinho não, mas sempre tem um do lado do outro, um vizinho olhando, vigiando a nossa vida. Vamos do supermercado, sempre tem alguém te vigiando, sempre tem alguém te olhando, irmão. Nós somos carta lida por todos os homens. E como será que esses homens estão nos lendo? Como será que estamos nos apresentando diante da vista das pessoas? Vivemos no meio de uma nova geração, em que as pessoas trazem a alma para a igreja, mas ao mesmo tempo expulsa as almas da igreja. Como assim? Atrai as almas para a igreja através do evangelismo, do panfleto, da leitura bíblica, e evangeliza as almas do Senhor e diz, ó, vai lá na minha igreja, no endereço tal, no número tal, com o nome tal. Evangelizamos as almas. E outra coisa é expulsarmos as almas da igreja. Ganhamos através do evangelismo, através da pregação, através do panfleto, através do convite, e expulsamos através do mau exemplo, através da nossa falta de conduta, através da falta de caráter. Ganhamos a vida por intermédio do evangelismo, mas expulsamos por intermédio de algum escândalo que a qual nós cometemos. Não tem medida na palavra, eu falo mesmo e não estou nem aí, e se precisar eu falo de novo. Não, irmão, tem que ter sabedoria para falar com as almas, tem que medir as palavras, tem que pedir direcionamento e discernimento ao Espírito Santo de Deus, tem que saber falar, tem que saber se expressar, tem que saber corrigir, tem que saber repreender, não é de qualquer maneira não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Guarda a língua afiada, não expulsa as almas da igreja não, porque vai ser cobrado naquele grande dia, exceto que é qual nós não podemos desanimar, irmãos, por causa de picuinha, por causa de fofoca, por causa de cara feia, não. Mas você que é crente tem que vigiar com o que fala, você que é cristão tem que vigiar com a forma que se expressa. Não expulse as almas da igreja. O evangelismo já citado, leitura da palavra, amém. Panfletos, amém. Convites para a igreja, amém. Mas o maior evangelismo é o meu testemunho de vida. O maior evangelismo, irmão, é o teu bom exemplo, é o teu testemunho de vida. Que é qual de repente você não fala nada, mas através do teu bom exemplo você já está evangelizando, através da tua conduta já está evangelizando, através da tua índole já está evangelizando, através do teu testemunho de vida já está evangelizando. Que é qual as pessoas olham para você e diz, rapaz, pastor Felipe, eu não sou crente não, mas quando eu virar crente, quando eu virar cristão e ir para a igreja, as pessoas se espelham nele. Eu quero pregar igual o pastor Felipe prega. A missionária Sara, eu não sou da igreja não, mas quando eu entrar para a igreja, não quero ser qualquer uma, mas eu quero servir a Jesus e a louvar o santo nome dele, igual a missionária Sara louva. Presbítero Jonas, eu não sei orar, mas quando eu ir para a igreja, eu quero orar igual ao presbítero Jonas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Evangelize através do teu bom exemplo, através da sua índole, através do teu caráter. Evangeliza no teu modo de falar, evangelize através do Espírito Santo de Deus, evangelize através do seu modo de andar, evangelize evangelize através das tuas vestimentas
da forma que você se veste. Evangelize através do teu testemunho de vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelize através do teu modo de viver na face desta terra. É, Deus. Aleluia, Jesus. Prossegue a se dizer, apóstolo Paulo, que é com essa carta lida pelos homens, segundo Coríntios capítulo 3, versículos adiante, ela não é escrita pelos homens igual muitos livros, mas ela é escrita diretamente pelo Espírito Santo de Deus. E não temos capacidade de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Aleluia. Obrigado. Não podemos nos vangloriar, irmãos. Ah, eu prego melhor do que irmão. Eu louvo melhor do que a irmã. A minha oração é mais não, irmão. Somos todos do mesmo jeito. Jesus não faz acepção de pessoa. O mesmo amor que Ele tem por mim, Ele tem por você. Mesmo amor que Ele tem para quem está na igreja, Ele tem um amor para quem está fora da igreja também. O mesmo amor que Ele tem para quem vigia, é o mesmo amor que Ele tem para quem não vigia também. O amor de Jesus para todos é a mesma coisa. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal, olha só, irmão, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça e não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não teve medida pelo amor de Jesus. Ele não disse porque Deus amou o mundo de 50% de maneira, porque Deus amou o mundo de 100% de maneira, porque Deus amou o mundo de tal porcentagem de... Não, de tal maneira, um amor sem medida, um amor sem cálculo, ou seja, um amor infinito por cada um de nós. Aleluia, Jesus. E isso não vem de nós, isso é capacidade dele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, na ascensão ou na subida de Jesus, ele disse: ó, eu não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos, mas eu estou subindo ao Pai. Eu vou voltar, mas enquanto eu estou subindo ao Pai, não vos deixarei sozinhos nem órfãos, mas rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Consolador. 1 Coríntios capítulo 3, e repete no capítulo 5, que agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não podemos nos vangloriar. Eu faço ou aconteço. Não, irmão, não fazemos nada. Somos apenas instrumento de Deus. Não tem um instrumento que não se toca sozinho, mas precisa do tocador para tocar o tal instrumento. Nós somos os instrumentos na mão de Deus, do Pai Celestial, e nós não nos movimentamos sozinhos, mas necessitamos do tocador, daquele que nos rege, daquele que rege a nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós oramos, mas quem responde a oração é Deus. Nós jejuamos, mas quem fortalece o espiritual é o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos a obra, mas quem concretiza é o Espírito Santo de Deus. Nós pregamos a palavra, mas quem liberta, quem transforma é o próprio Deus. Então toda honra, toda glória e todo louvor seja somente direcionado a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que nos concede a tal virtude. É a presença dele que nos concede tal poder. É a presença que faz toda a diferença. É ele que faz. É por intermédio da presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós que Ele nos concede a autoridade para pregar. É através do Espírito Santo, da presença dEle, que Ele nos concede, que nos traz a autoridade para orarmos. É através da presença do Espírito Santo de Deus que agora Ele nos concede a autoridade de impormos as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. É por intermédio da presença do Espírito Santo de Deus que Ele nos concede a autoridade de impormos as nossas mãos
demônio serem expulsos é através da presença. Aleluia, Jesus. Prossegue a se dizer no versículo 6 desse 2 Coríntios, capítulo 3, onde nós lemos, versículo 2, que é a qual diz: Aleluia, Jesus. a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta ter teologia, não desfazendo de quem estuda, ou qualquer outro estudo bíblico, se não ter a presença. Não adianta de nada, se não ter o Espírito Santo. A letra mata. Eu vou estudar, vou quebrar a cabeça. Aí quando vai ver, começa a estudar heresia. Por quê? Porque não tem ouvido afiado para ser sensível à voz do Espírito Santo do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Antes, crescei na graça. Primeiro na graça. Não adianta crescer no crescimento se não tem a graça. Não adianta pregar bonito se não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Primeiro a graça, primeiro o Espírito, para depois os estudos, para depois o conhecimento. Porque vivemos no meio de uma nova geração em que as pessoas pregam bonito, pregam a palavra do Senhor, rodopeia, sapateia, mas não tem a presença do Espírito Santo do Senhor. Entrega a revelação, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Roda na igreja, fala em mistério, fala em línguas estranhas, roda na igreja, pula, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ora até mesmo com autoridade, mas está faltando a presença do Espírito Santo de Deus. É para crescer na graça. A graça, já sabemos, é um favor merecido. De quê? Um favor merecido de termos a presença do Espírito Santo de Deus, de sermos o templo do Espírito Santo, para depois termos o conhecimento. Terminando o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos adiante, que é qual diz que, terminando nessa parte, Maria, depois de ter recebido a promessa do anjo Gabriel, mensageiro, que é qual iria gerar um filho, e ela disse: mas Senhor, como? Não conhecia o meu marido, o meu esposo, estou despojada dele, mas não conheci não, vai ser diretamente do Espírito Santo. E assim depois veio até Zacarias naquele templo, não entrar muito em detalhes. A promessa, a sua esposa Isabel, que era estéril, teria o filho do profeta João Batista. Aí lá na frente, Isabel, sendo prima de Maria, mãe de Jesus, ela com 3 meses de gestação, tendo João Batista no seu ventre, Maria vem visitar a Isabel. E quando Maria saúda a sua prima Isabel, a palavra é para te dizer que Maria não precisou de pegar na mão, pastor Felipe, da sua prima Isabel, não, só pela saudação de longe. A Bíblia fala que Isabel, ao ouvir, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo adiante, e Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. E João Batista, o profeta, bateu um pezinho no seu ventre. Sabe por quê? Porque Maria não foi na casa de Isabel, sua prima, fazer fofoca de ninguém. Porque Maria não foi passear, simplesmente passear na casa de sua prima Isabel, não, mas ela foi em espírito, ela foi ligada na área espiritual, ela foi ligada com o trono da graça, não foi a passeio, ela foi com um propósito. A Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual a pessoa prega a palavra, quem está ouvindo não sente nada de Deus. A pessoa louva bonito, vozeirão, aí quem está ouvindo, os ouvintes, não sente nada de Deus. Eu estou sentindo um peso aqui espiritual,
Ou seja, porque às vezes quem está pregando ou louvando não está em posição diante do Senhor, porque já perdeu a presença do Espírito Santo. Mas quem tem a presença, quando o pastor Diego prega a palavra, quem está sentado diz: rapaz, que palavra poderosa, que presença é essa que eu estou sentindo? Por quê? Porque quem está pregando não é qualquer pessoa, mas é o pastor Diego, que todas as madrugadas ele apresenta a sua vida diante do Senhor. A irmã Sara louva o nome do Senhor, e os ouvintes ao ouvir diz: rapaz, a minha irmã missionária Sara está louvando. Que presença maravilhosa, que glória e poder que está descendo aqui. Por quê? Porque quem está louvando não é qualquer pessoa, não é qualquer um, não é qualquer uma, mas é alguém que tem compromisso com a palavra, é alguém que tem compromisso com a obra do Senhor, é alguém que realmente tem a presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença de quem tem e quem não tem a presença de Deus. Então preserve pela presença, preserve a tua índole, preserve a tua vida, preserve o teu testemunho de vida. Somos testemunhas de Jesus aqui nesta terra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus dizendo: eu sou o caminho, Ele é o caminho, mas quem caminha por Ele é nós. Jesus é a verdade, Ele é a verdade, mas quem testifica sobre esta verdade que é Jesus, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, se não falha a memória, diz que na visão do apóstolo, do discípulo João, ele viu um homem ser todo de branco, e o seu nome é Jesus, né? E o seu nome é a palavra de Deus. Jesus é a verdade, mas quem testifica sobre esta verdade é você, e Jesus é a vida, mas quem vive por Ele somos cada um de nós. Salmos capítulo 3, versículo 5, o salmista Davi disse: eu me deitei, dormi e levantei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Que devemos cada vez mais ser mais gratos ao Senhor, lutar pela nossa índole, pelo nosso caráter, e sermos um bom exemplo, sermos uma referência no bairro, cidade ou país que a qual nós moramos. Esta palavra que o Senhor deixa para cada um de nós, aquilo que o Espírito Santo não conseguiu palestrar, por misericórdia da minha vida, que Ele venha permanecer palestrando em cada coração, cada mente, pessoalmente. E assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.